Eu sou Aldra, tenho 34 anos e nunca esquecerei o momento em que meu celular tocou com a ligação da minha filha Lily, de 8 anos. Seu sussurro era quase inaudível. Mãe, não consigo respirar. Me deram pasta de amendoim e depois foram embora. Mãe, por favor, me ajude. Eu estava a 320 quilômetros de distância, em uma reunião que mudaria minha carreira, quando percebi que meus pais tinham dado veneno para minha filha, que sofria de alergias graves, e a abandonado para fazer uma viagem luxuosa de um dia. O que você teria feito? Me conte de onde você está assistindo e inscreva-se se quiser saber como a vida da minha família desmoronou em apenas 24 horas depois que abandonaram minha filha moribunda. Minha vida antes daquele dia horrível parecia administrável, se não perfeita. Sou mãe solteira e trabalho como advogada corporativa em um escritório de advocacia de médio porte em Chicago. As horas são longas, o estresse é constante, mas o salário é bom o suficiente para dar estabilidade a Lily após meu divórcio. 3 anos atrás. James, meu ex-marido, estava tendo um caso com sua assistente administrativa há quase um ano antes de eu descobrir. O clichê disso tudo ainda me faz estremecer. Mas o que mais me magoou foi como ele simplesmente se afastou de Lily, se mudou para a Califórnia com a nova namorada e só ligou para nossa filha nos feriados e aniversários. Os cheques de pensão alimentícia dele chegam em dia. Eu admito isso a ele, mas dinheiro não é a mesma coisa que presença. Meu relacionamento com meus pais, Harold e Eleanor, sempre foi complicado. Eles moram em uma comunidade pequena e rica no norte de Michigan, onde meu pai é diretor do banco local e minha mãe está fortemente envolvida em trabalhos de caridade da igreja. Eles construíram cuidadosamente a reputação de pilares da comunidade, sempre apresentando a imagem perfeita de família. Enquanto crescia, nunca me encaixei nessa imagem. Eu era muito barulhenta, muito questionadora, muito independente para o gosto deles. Quando me casei com o James, eles aprovaram. Ele vinha de uma boa família, tinha a educação certa, o emprego certo. Quando me divorciei dele, apesar da infidelidade, eles deixaram claro que achavam que eu deveria ter me esforçado mais para salvar o casamento. Para manter as aparências, entende? Quando me mudei para Chicago para reconstruir nossas vidas, eles encararam isso como mais uma decepção. Lily foi diagnosticada com alergia grave a amendoim quando tinha 3 anos. Ela deu apenas uma mordida em um biscoito durante um encontro para brincar. Em poucos minutos, seu rosto inchou e ela teve dificuldade para respirar. O médico do pronto-socorro me disse que tivemos sorte de chegar tão rápido. Daquele dia em diante, fiquei atento a tudo o que ela comia. Levei EpiPens para todos os lugares. Ensinei-a a perguntar sobre os ingredientes. Garanti que a escola dela, os pais dos amigos dela e, sim, a minha própria família soubessem da sua condição. Minha doce Lily é a criança mais resiliente que conheço. Ela nunca reclama das restrições alimentares ou da atenção extra que sua condição exige. Ela é atenciosa e sensível, frequentemente passando horas lendo livros muito além da sua faixa etária ou criando desenhos complexos dos lugares sobre os quais lê. Os professores dela sempre me dizem o quanto ela é gentil com as outras crianças, como ela media conflitos no parquinho. Ela é meu orgulho e alegria, a luz brilhante que me guiou pela escuridão do meu casamento fracassado. Meu irmão Philip e minha irmã Valerie moram a 20 minutos dos meus pais. Philip tem 3 filhos, todos meninos, com idades entre 10 e 15 anos. Valerie tem 2 filhas, de 12 e 14 anos. Todas elas se encaixam perfeitamente na ideia de sucesso dos meus pais. Philip assumiu o pequeno negócio de manufatura do meu avô e o expandiu. Valerie se casou com um cirurgião e administra o consultório dele. Ambos têm famílias perfeitas, que frequentam a igreja com meus pais todos os domingos e se juntam a eles para jantar todas as quartas-feiras à noite. Favoritismo que meus pais demonstram por Philip e Valerie, e por extensão pelos filhos deles, sempre foi óbvio. Quando os visitamos nos feriados, meus sobrinhos e sobrinhas recebem presentes caros e atenciosos, enquanto Lily costuma ganhar vales-presente ou brinquedos genéricos, claramente comprados de última hora. Durante as conversas em família, meus pais comentam com entusiasmo os jogos de beisebol dos meus sobrinhos e os recitais de dança das minhas sobrinhas, mas respondem com acenos distraídos quando menciono as conquistas de Lily na escola. Uma lembrança particularmente dolorosa se destaca. No último dia de ação de graças, minha mãe preparou sobremesas separadas para cada um, lembrando-se de que um sobrinho não gostava de chocolate e outro estava passando por uma fase de comer apenas alimentos azuis. No entanto, quando se tratou de Lily, ela se esqueceu completamente de sua alergia a amendoim e não tomou nenhuma alternativa segura. Quando comentei isso, minha mãe suspirou como se eu estivesse sendo difícil e cortou uma maçã para ela. Lily, sem querer causar problemas, sorriu e agradeceu à avó enquanto as outras crianças saboreavam tortas e bolos elaborados. Após o meu divórcio, a vida se tornou um delicado ato de equilíbrio. Eu precisava ser mãe e pai, provedor e cuidador.
Precisava reconstruir minha carreira, garantindo a segurança da Lily. Apesar das grandes mudanças em sua jovem vida, desenvolvemos rotinas e rituais só para nós dois. Sexta-noite, pizza e filmes. Sábado de manhã, panquecas em formato de animais. Domingo à tarde, projetos de artesanato. Eu queria ter certeza de que ela sabia que, embora nossa família tivesse diminuído, o amor dentro dela só tinha se fortalecido. Nos tornamos uma equipe, Lily e eu, só nós duas contra o mundo. Ensinei-lhe resiliência demonstrando em vez de falar, reerguendo-me após o divórcio e criando uma nova vida. Ela aprendeu a se adaptar à medida que nos ajustávamos ao nosso apartamento em Chicago, fazendo amigos em uma nova cidade. Tínhamos nossa própria linguagem de piadas internas e olhares significativos. Quando as coisas ficavam difíceis, tínhamos nosso mantra: nós conseguimos fazer coisas difíceis. A vida não era perfeita, mas era nossa, e nós a fazíamos funcionar. Então chegou aquele fim de semana fatídico que mudaria tudo. O e-mail chegou numa tarde de terça-feira, marcado como urgente, do sócio sênior do nosso escritório. Nosso maior cliente, uma multinacional que enfrentava uma questão regulatória complexa, havia solicitado uma reunião estratégica de emergência em Nova York. Como associado responsável pela maior parte da pesquisa do caso, minha presença era essencial. A reunião duraria o dia todo na quinta e na sexta-feira, com possibilidade de se estender até a manhã de sábado. Esta era a oportunidade que eu esperava, uma chance de provar meu valor, de garantir a promoção a associado sênior, o que significaria melhores horas e salário mais alto. Meu primeiro pensamento, como sempre, foi Lily. Minha agenda cuidadosamente planejada não permitia uma viagem de 2 dias de última hora. Imediatamente comecei a ligar para as opções de creche alternativas. Minha vizinha Susan, que às vezes cuidava de Lily depois da escola, estava visitando a filha na Flórida. Adolescente da minha colega Raquel, que ocasionalmente cuidava das crianças, tinha provas de meio de semestre. O programa extracurricular regular da Lily terminava às 18 horas, muito cedo para um dia de trabalho que se estenderia até a noite. Naquela noite, depois que Lily foi dormir, sentei-me à mesa da cozinha, olhando para o celular e ponderando minhas opções. Eu poderia recusar a viagem, potencialmente prejudicando minhas perspectivas de carreira, mas mantendo nossa rotina intacta. Eu poderia tentar levar Lily comigo, mas o que ela faria enquanto eu estivesse em reuniões? Enquanto eu percorria meus contatos, uma opção permaneceu, embora me enchesse de pavor: meus pais. Respirando fundo, liguei para minha mãe. Ela atendeu no quarto toque, com a voz imediatamente cautelosa ao ouvir a minha. Audra, que surpresa! Está tudo bem? Está tudo bem, mãe. Mas preciso pedir um favor. Tenho uma viagem de trabalho importante nesta quinta e sexta. Você poderia ficar com a Lily? O silêncio do outro lado da linha dizia tudo. Ah, não sei, Audra. Temos planos para este fim de semana. A família vai passar o dia em Traverse City na sexta-feira. Estamos planejando as semanas. Os meninos querem ir pescar com seu pai, e as filhas da Valerie estão ansiosas para as compras. Engoli minha irritação. Claro, os planos com os filhos de Philip e Valerie não podiam ser ajustados. É muito importante, mãe. Esta reunião pode levar a uma promoção. Eu não perguntaria se tivesse outras opções. Mais silêncio, depois um suspiro. Acho que poderíamos cancelar a viagem para Traverse City. As crianças vão ficar decepcionadas. Obrigada, eu disse, tentando parecer genuinamente grata, apesar da culpa. Podemos ir até lá na quinta noite. No dia seguinte, comecei a me preparar meticulosamente para a estadia de Lily. Coloquei seus medicamentos, incluindo 2 EpiPens, em uma bolsa vermelha brilhante com etiquetas transparentes. Fiz uma lista detalhada de alimentos seguros e perigosos. Anotei seu histórico médico completo e contatos de emergência. Até liguei para o alergista da Lily e pedi que enviassem uma cópia do plano de tratamento dela por fax para a casa dos meus pais. Na quarta-feira à noite, sentei com a Lily para prepará-la para a viagem. Você vai ficar com a vovó e o vovô enquanto eu vou a uma reunião importante em Nova York, expliquei. Lily mexeu na barra da blusa, sem me olhar nos olhos. O primo Tommy vai estar lá? Ele puxou meu cabelo da última vez. Sim, seus primos provavelmente virão nos visitar, mas você não precisa brincar com eles se não quiser. Pode trazer seus livros e materiais de desenho. Ela assentiu solenemente. Eu a puxei para um abraço. Lembra da nossa regra sobre sua alergia? Perguntei. Sempre pergunte antes de eu comer qualquer coisa, ela recitou. E não tenha medo de dizer não se eu não tiver certeza. Isso mesmo.
E a vovó e o vovô sabem tudo sobre a sua alergia. Coloquei seu remédio na bolsa vermelha, igualzinho à casa. Na quinta-feira à noite, dirigimos por 3 horas até a casa dos meus pais. Lily estava quieta, segurando sua mochila cheia de livros e materiais de arte. Quando chegamos, fiquei de coração partido ao ver os carros de Philip e Valerie estacionados na garagem. Aparentemente, toda a família estava reunida para nos ver lá dentro. O caos reinava. Meus sobrinhos corriam pela sala de estar enquanto minhas sobrinhas ficavam grudadas nos celulares. Meu pai assistia a televisão com o volume muito alto, e minha mãe estava na cozinha preparando o jantar. Ninguém pareceu notar nossa chegada até eu pigarrear alto. Ah, você chegou, disse minha mãe, enxugando as mãos em um pano de prato. O jantar está quase pronto. Nem um olá, nem um abraço para Lily, que se apertou contra mim. Antes que eu pudesse responder, minha irmã se aproximou. Audra, estávamos falando da viagem para Traverse City. Já que você está obrigando a mamãe e o papai a cancelarem os planos, pensamos que talvez pudéssemos levar as crianças nós mesmas. Senti uma pontada de raiva, mas mantive a voz calma pelo bem da Lily. Você deveria seguir em frente com seus planos. Tenho certeza de que a mamãe e o papai podem cuidar da Lily. Minha mãe interrompeu. Na verdade, estávamos pensando que ainda podíamos ir todos. A Lily já tem idade suficiente para ficar sozinha por algumas horas, não é? Não ficaríamos fora por muito tempo. Olhei para ela, incrédula. De jeito nenhum. Ela tem 8 anos, mãe, e tem um problema de saúde sério. A voz do meu pai ecoou da sala de estar. Não seja dramática, Audra. Quando você tinha 8 anos, você praticamente estava se criando. Em vez de discutir na frente da Lily, levei minha mãe para um canto na cozinha. Coloquei a bolsa vermelha de remédios no balcão e a abri. Esta é a EpiPen da Lily, expliquei, mostrando como usá-la. Se ela comer qualquer coisa com amendoim sem querer, a garganta dela vai começar a fechar. Você precisa injetar isso imediatamente e ligar para o 192. Mesmo depois de usar, ela precisa ir para o hospital. Minha mãe assentiu distraidamente, com a atenção voltada para a panela de molho de macarrão que mexia. Mãe, preciso saber que você entende a seriedade disso. Sim, eu entendo. Sem amendoim. Já lidamos com os problemas de lactose do Tommy antes, sabia? Não somos completamente ignorantes sobre problemas alimentares. Mordi a língua diante da comparação entre uma alergia grave, potencialmente fatal, e a intolerância à lactose. Em vez disso, continuei revisando os procedimentos de emergência, fazendo-a repetir os passos para mim. Quando chegou a hora de ir embora na manhã seguinte, Lily se agarrou a mim na porta. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e senti uma pontada de culpa tão aguda que quase me tirou o fôlego. Volto amanhã à noite, prometi a ela. Quem sabe um dia a gente pode ir àquela loja de artesanato nova que você estava querendo conhecer. Ela assentiu corajosamente, mas apertou minha mão com mais força. Eu te amo até a lua e de volta, sussurrei em seu ouvido. E até as estrelas e além, ela sussurrou de volta, nossa frase especial. Enquanto eu dirigia, olhei pelo retrovisor e vi sua pequena figura parada na porta, e tive a sensação mais estranha, como se uma sombra fria passasse sobre mim. Quase me virei naquele momento. Gostaria de ter feito isso de todo o coração. A manhã de sexta-feira em Nova York amanheceu brilhante e clara. Eu havia passado o dia anterior impressionando sócios seniores com minha pesquisa completa e meus insights estratégicos. O cliente pareceu satisfeito com a nossa abordagem, e me permitiu um momento de orgulho profissional enquanto me preparava para a sessão final do dia. Estávamos há 2 horas em uma intensa discussão sobre conformidade regulatória quando meu telefone, programado para vibrar, começou a vibrar insistentemente no meu bolso. A princípio, ignorei. A reunião era importante demais para ser interrompida. Mas quando o telefone tocou novamente, e depois uma terceira vez em rápida sucessão, um nó de preocupação se formou no meu estômago. Pedi licença e fui para o corredor. A tela mostrava 3 chamadas perdidas de Lily. Com as mãos ligeiramente trêmulas, retornei a ligação imediatamente. O som que veio do telefone me assombrará pelo resto da vida. Era Lily, mas sua voz estava quase irreconhecível, um sussurro estranho e ofegante, pontuado por suspiros desesperados por ar. Mãe, conseguiu dizer, não consigo respirar direito. O mundo ao meu redor desapareceu. O corredor polido do hotel, os sons abafados das discussões de negócios a portas fechadas, a cidade movimentada lá fora.
Tudo desapareceu até que não sobrou nada além da respiração ofegante da minha filha e das batidas do meu próprio coração. Lily, onde você está? Onde estão a vovó e o vovô? Perguntei, já me dirigindo ao elevador, com a reunião esquecida. Eles foram todos para Traverse City, ela ofegou. Depois do almoço. Estou sozinha. Meu sangue congelou. O que você comeu no almoço? Perguntei, embora já soubesse a resposta com uma certeza nauseante. A vovó fez sanduíches. Ela disse que eram de peru. Mas minha boca ficou toda formigando, e então minha língua ficou grande. Naquele momento, entendi exatamente o que tinha acontecido. Apesar dos meus avisos, apesar das restrições alimentares claramente indicadas, apesar das consequências potencialmente fatais, minha mãe deu a Lily um sanduíche contaminado com manteiga de amendoim. E então a deixaram sozinha durante uma reação alérgica. Fica comigo, querida, eu disse, lutando para manter a voz firme enquanto apertava o botão do elevador repetidamente. Onde está a sua EpiPen? A bolsa vermelha que eu preparei. Ouvi sons de passos arrastados, depois mais uma respiração ofegante. Não consigo encontrar, mãe. A bolsa não está aqui. Uma nova onda de pânico tomou conta de mim. Será que eles tinham levado o remédio? Será que o esconderam de alguma forma, achando que sabiam mais do que eu? Mais do que os médicos da Lily? Certo, Lily, preciso que você tente manter a calma. Vou ligar pedindo ajuda agora mesmo. Vou desligar só um minuto, mas já ligo de volta, prometi. Embora desligar me matasse. Com os dedos trêmulos, liguei para o 192 e dei o endereço dos meus pais, explicando a situação. O atendente me garantiu que a ajuda estava a caminho, mas levaria tempo. A casa dos meus pais ficava em uma área relativamente remota. Cada minuto que passava era mais um minuto em que as vias aéreas de Lily poderiam estar se fechando. Em seguida, liguei para Marta, a vizinha dos meus pais. Por algum milagre, ela atendeu ao primeiro toque. Marta, aqui é Aldra, filha de Harold e Eleanor, eu disse, as palavras saindo aos borbotões. Minha filha Lily está sozinha na casa deles, com uma reação alérgica grave. Chamei uma ambulância, mas você pode ir vê-la imediatamente? Para seu crédito, Marta não fez perguntas. Ela simplesmente disse, vou agora mesmo e desligou. Liguei de volta para Lily, com medo de que ela não atendesse, de que, nos poucos minutos desde que conversamos, o pior tivesse acontecido. Alívio ao ouvir a voz dela, mais fraca agora, mas ainda presente, me fez chorar. A ajuda está chegando, querida. A Marta, da casa ao lado, está chegando agora mesmo. E uma ambulância também. Você pode destrancar a porta da frente se estiver trancada? Ouvi seu movimento arrastado, depois o som de sua luta para respirar. É tão difícil, mãe. Estou com medo. Eu sei, querida. Eu sei. Eu também estou com medo. Mas você é tão corajosa, e a ajuda está quase aí. Tentei parecer confiante, embora por dentro eu estivesse desmoronando, a 320 quilômetros de distância da minha filha quando ela mais precisava de mim. Tentei ligar para meus pais várias vezes enquanto corria de volta para a sala de reuniões para pegar meus pertences, mas todas as ligações iam direto para a caixa postal. Quer estivessem me ignorando ou simplesmente sem sinal de celular, o resultado era o mesmo. Eles estavam inacessíveis enquanto minha filha lutava pela vida. Sócio sênior pareceu alarmado quando voltei correndo para a sala de conferências, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto pegava meu laptop e minhas anotações. Emergência familiar, consegui dizer. Preciso ir agora. Para seu crédito, ele simplesmente assentiu e disse, vá. Nós cuidamos disso aqui. Corri pelo saguão do hotel e saí para a rua, procurando freneticamente por um táxi, sem deixar Lily na linha. Eu precisava chegar ao aeroporto para pegar o primeiro voo de volta para Michigan, embora soubesse, com absoluta certeza, que não conseguiria alcançá-la a tempo. Minha única esperança era Marta e os paramédicos. Continue falando comigo, Lily, insisti enquanto finalmente chamava um táxi. Conte-me sobre aquele livro que você estava lendo. Aquele sobre a garota com o pincel mágico. Ela tentou, com a voz cada vez mais fraca, me contar a história. Eu me esforçava para ouvi-la, para ancorá-la à consciência através da conexão de nossas vozes enquanto o táxi serpenteava pelo trânsito de Manhattan. Naquele momento, eu teria dado qualquer coisa, tudo o que eu possuía, para me teletransportar para perto dela. Então, ouvi o som abençoado de uma porta se abrindo e a voz de Marta chamando o nome de Lily. O telefone vibrou e ouvi a exclamação chocada de Marta. Depois sua voz urgente falando com alguém que eu não conseguia ver. Marta pegou o telefone.
Aldra, estou aqui. Ela está com dificuldade para respirar. Cadê o remédio dela? Devem ter uma bolsa vermelha com uma EpiPen, eu disse, desesperada. Se você não encontrar, tem uma reserva na mala dela, no bolso da frente. Ouvi Marta procurando, depois o som de um zíper. Eu entendi, disse ela. Eu sei como usar isso. Meu neto também tem alergia. O minuto seguinte foi uma eternidade enquanto eu ouvia Marta conversando suavemente com Lily, e então o clique característico da EpiPen sendo ativada. Ouvi a respiração ofegante de Lily durante a injeção, e depois as constantes garantias de Marta. A ambulância ainda está a pelo menos 15 minutos de distância, disse Marta. Vou levá-la pessoalmente ao pronto-socorro. Vai ser mais rápido. Sim, por favor, eu disse, com lágrimas de gratidão e medo se misturando no meu rosto. Por favor, diga a ela que a amo e que estou indo o mais rápido possível. Quando o táxi parou no aeroporto, eu já estava no celular, reservando o próximo voo para Michigan, sabendo que cada minuto pareceria uma hora até que eu pudesse segurar minha filha nos braços novamente. O primeiro voo que consegui pegar só aterrissaria 4 horas depois. 4 horas andando de um lado para o outro no terminal, fazendo ligações frenéticas e imaginando os piores cenários. Marta mandava mensagens de texto sempre que podia. Eles haviam chegado ao pequeno hospital regional. Os médicos do pronto-socorro estavam tratando de Lily. Ela estava respondendo à epinefrina, mas eles estavam preocupados com uma possível reação bifásica quando o efeito da medicação passasse. Eles a estavam transferindo para um centro médico maior, a 72 quilômetros de distância, que tinha uma unidade de terapia intensiva pediátrica. Liguei diretamente para a UTI pediátrica, identificando-me como a mãe de Lily, e fui transferida para o médico responsável. O Dr. Patel falou com confiança e tranquilidade ao explicar o estado de Lily. Estamos monitorando-a de perto, Sra. Weber. A injeção inicial de epinefrina que sua vizinha aplicou foi crucial. Sem esse tratamento imediato, isso poderia ter sido muito pior. Ela está estável agora, mas a manteremos internada por pelo menos 24 horas para garantir que não haja nenhuma reação secundária. Fiz a pergunta que me queimava a garganta. Será que ela poderia ter morrido? Sua pausa me disse tudo antes mesmo de ele falar. Sem aquele tratamento inicial, sim, com certeza. A anafilaxia pode ser fatal em minutos. A ação rápida da sua vizinha provavelmente salvou a vida dela. O voo foi as 3 horas mais longas da minha vida. Quando finalmente pousamos, aluguei um carro e dirigi bem acima do limite de velocidade até o hospital, com as mãos agarrando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Cada quilômetro que me aproximava de Lily afrouxava um pouco o aperto em volta do meu peito. Quando finalmente atravessei a UTI pediátrica, a enfermeira da enfermaria me reconheceu imediatamente pelos meus telefonemas frenéticos. Sala 3, disse ela gentilmente. Ela está acordada e perguntando por você. Lily parecia tão pequena na cama do hospital, cercada por equipamentos de monitoramento e com uma intravenosa no braço. Seu rosto ainda estava inchado pela reação, mas seus olhos brilharam quando ela me viu. Atravessei o quarto em 3 passos e a abracei, tomando cuidado com os tubos e fios. Você gozou, ela sussurrou contra meu pescoço. Claro que gozou. Sempre gozarei por você, prometi, acariciando seus cabelos, absorvendo o milagre de sua respiração contra minha pele. Ficamos assim por longos minutos, sem querer nos soltar. Finalmente, uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de Lily, e eu me afastei relutantemente, embora mantivesse sua mão firme na minha. O médico disse que você está sendo muito corajosa, eu disse a ela, enxugando as lágrimas. Ela assentiu solenemente. Eu estava com muito medo, mãe. Eu não conseguia respirar e não havia ninguém lá. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu novamente e meus pais entraram, seguidos por Philip e Valerie. O passeio de um dia a Traverse City aparentemente havia terminado quando eles finalmente verificaram seus celulares. Minha mãe correu como se fosse abraçar Lily, mas eu me levantei, me colocando entre eles. O olhar que lhes lancei deve ter revelado cada gota da raiva e da traição que senti, porque minha mãe parou de repente, com as mãos pendendo ao lado do corpo. Aldra, começou ela, com a voz ligeiramente trêmula. Estamos tão felizes que ela está bem. Não tínhamos ideia. Levantei a mão, interrompendo-a. Eu não conseguia me sentir à vontade para falar ainda, não com Lily observando, não sem dizer coisas que não podiam ser desditas. Meu pai, que nunca tolerava ser silenciado, deu um passo à frente. Agora, Aldra, não precisa ser dramática. Crianças ficam doentes o tempo todo.
Não poderíamos imaginar que ela teria uma reação tão extrema. Virei-me para Lily, mantendo a voz suave. Querida, a enfermeira mencionou que eles têm sorvete na sala de brinquedos das crianças. Você gostaria de ver se eles têm o seu sabor favorito? A compreensão se instalou entre nós, uma daquelas comunicações sem palavras que aperfeiçoamos ao longo dos anos. Ela sentiu, e eu a ajudei a sentar na cadeira de rodas que a enfermeira havia trazido. Assim que ela estava em segurança, fora do alcance da voz, voltei-me para minha família. Vocês não tinham como saber, repeti, com a voz mortalmente baixa. Eu contei explicitamente sobre a alergia dela. Identifiquei a comida dela. Mostrei como usar a EpiPen. E então você deu pasta de amendoim e a deixou em paz. Achamos que estávamos fazendo sanduíches de peru, protestou minha mãe, sem muita convicção. Foi um erro honesto. E deixá-la sozinha durante uma reação alérgica. Foi um erro honesto também. Não sabíamos que ela estava tendo uma reação, disse meu pai, na defensiva. Ela parecia bem quando saímos. Você ao menos olhou para ela? Perguntou como ela estava se sentindo? Verificou se o sanduíche que você fez era seguro? Minha irmã Valerie deu um passo à frente, com uma expressão conciliadora. Audra, eles estão se sentindo péssimos. Foi só um momento ruim. Os meninos estavam ansiosos pela pescaria há semanas. Virei-me bruscamente para encará-la. Momento ruim? Ela poderia ter morrido, Valerie. O médico disse que se Marta não tivesse chegado lá naquele momento, se não tivesse encontrado a EpiPen extra que eu trouxe, Lily provavelmente estaria morta agora. A cor desapareceu do rosto da minha mãe, mas meu irmão Philip zombou. Você não acha que está sendo um pouco melodramática? Crianças são resilientes. Algo dentro de mim estalou. Peguei meu celular, abri o aplicativo de mensagem de voz e apertei o botão de gravar. Diga isso de novo, Philip. Me diga de novo como estou sendo melodramático sobre a experiência de quase morte da minha filha. Ele pareceu confuso. O que você está fazendo? Estou documentando esta conversa, eu disse calmamente. Cada palavra, cada desculpa, cada tentativa de minimizar o que aconteceu hoje. Meu pai deu um passo à frente, com o rosto sombrio. Desligue isso agora mesmo, mocinha. Não precisamos registrar um desentendimento familiar. Olhei-o diretamente nos olhos. Isso não é um desentendimento. Isso é negligência criminosa com uma criança. E estou me certificando de que haja provas. A palavra criminoso pairou no ar como um trovão. Minha mãe engasgou. O rosto do meu pai ficou vermelho. Philip e Valerie trocaram olhares alarmados. Você não pode estar sugerindo, começou minha mãe, levando a mão à garganta. É exatamente isso que estou sugerindo, respondi, com a voz firme apesar da tempestade de emoções dentro de mim. Você colocou a vida de Lily em risco por negligência. E depois a abandonou quando ela estava em perigo de saúde. Mas nós somos uma família, protestou Valerie, como se aquela única palavra pudesse apagar tudo o que havia acontecido. Família não deixa uma criança de 8 anos sozinha, sufocando, eu disse. Família não coloca viagens de pesca acima da vida de uma criança. A conversa piorou a partir daí. Meu pai reclamava de filhos ingratos. Minha mãe chorava por causa das suas intenções. Philip e Valerie alternavam entre defender nossos pais e sugerir que eu estava exagerando devido ao estresse da maternidade solo. Durante todo esse tempo, continuei com o gravador ligado, minha determinação se fortalecendo a cada palavra de desdém, a cada tentativa de me manipular para acreditar que o que havia acontecido não era tão sério quanto era. Quando Lily voltou, comendo sorvete de morango alegremente, sem ter consciência da mudança sísmica que acabará de ocorrer em nossa dinâmica familiar, eu já havia tomado minha decisão. Isso nunca mais aconteceria, não importa o que acontecesse. Quando Lily adormeceu naquela noite, exausta de sua provação, sentei-me na desconfortável cadeira de hospital ao lado de sua cama e formulei meu plano. As enfermeiras me ofereceram um catre, mas eu não suportava ficar nem tão longe dela. Em vez disso, observei o suave subir e descer de seu peito. Cada respiração lembrete de quão perto eu estivera de perdê-la. Dr. Patel passou por aqui durante as rondas noturnas. Ele verificou os sinais vitais de Lily e assentiu com satisfação. Seus níveis de oxigênio estão excelentes e seus sons pulmonares estão claros, disse-lhe calmamente, atento à sua forma adormecida. Ela está respondendo bem ao tratamento. Eu precisava saber exatamente a gravidade da situação. Se eu não tivesse ligado quando liguei, se Marta não a tivesse encontrado, se a EpiPen não estivesse lá,
quão perto estaria? A expressão do Dr. Patel tornou-se sombria. A anafilaxia pode progredir muito rapidamente, especialmente em crianças. Pelo que você descreveu, ela já estava com dificuldade respiratória quando você falou com ela. Sem intervenção, hesitou ele, e então continuou com precisão clínica. Sem a epinefrina, as vias aéreas dela teriam continuado a se fechar. A inconsciência teria se seguido, seguida de parada cardíaca. Estamos falando de uma janela de talvez 30 a 45 minutos entre os primeiros sintomas e um ponto em que a ressuscitação teria sido extremamente difícil. A descrição clínica me atingiu como um golpe físico. 45 minutos. Minha filha estava talvez meia hora da morte enquanto meus pais dirigiam até Traverse City para fazer compras e pescar. Obrigada por ser honesta comigo, consegui dizer ponto depois que ele saiu. Fiz várias ligações. Primeiro para o meu escritório, explicando a situação ao sócio sênior que havia testemunhado minha saída abrupta. Para meu alívio, ele foi compreensivo e compassivo, garantindo-me que o cliente havia ficado impressionado com meu trabalho antes da emergência e que minha posição estava segura. Leve o tempo que precisar, disse ele. Família em primeiro lugar. Em seguida, liguei para Sarah, uma colega especialista em direito de família. Tínhamos trabalhado juntas em um caso pro bono no ano anterior e tínhamos desenvolvido uma amizade por meio de revisões de documentos tarde da noite e comida para viagem compartilhada. Expliquei o que tinha acontecido, com a voz ameaçando falhar várias vezes. É um caso claro de abuso infantil, Audra, disse ela imediatamente. Você já registrou o boletim de ocorrência? Ainda não. Eu queria falar com você primeiro. Ela fez várias perguntas incisivas sobre o cronograma, as evidências que eu tinha e se havia ocorrido incidentes anteriores. Então ela disse: posso te indicar alguém de Michigan especializado nesses casos. Enquanto isso, documente tudo, os relatórios médicos, suas conversas, mensagens de texto, tudo. Depois de desligar, fiz exatamente isso, criando um cronograma detalhado dos eventos, começando com meus preparativos para a viagem e terminando com a internação atual. Encaminhei a gravação de voz que fiz para o meu e-mail e para o da Sarah, garantindo que havia um backup. Por volta da meia-noite, uma enfermeira entrou para ver como Lily estava. Ela deve ter visto algo no meu rosto, pois voltou alguns minutos depois com uma xícara de café decente e um sorriso gentil. Ela vai ficar bem, sabia? Disse ela suavemente. Você a trouxe aqui a tempo. Não contei a ela que não fui eu quem salvou Lily, que eu estava a centenas de quilômetros de distância quando minha filha mais precisou de mim. Em vez disso, simplesmente agradeci pelo café e continuei minha vigília. Pela manhã, eu já tinha tomado minha decisão. Quando Lily acordou, eu a cumprimentei com um sorriso que disfarçava a rigidez que sentia. Como você está se sentindo, querida? Ela tocou a garganta, experimentando. Melhor. Não está mais tão áspera. O médico disse que provavelmente posso ir para casa hoje se minha respiração continuar boa. O rosto dela se contraiu ligeiramente. Voltar para a casa dos meus avós? Não, respondi com firmeza. Vamos ficar num quarto de hotel até você estar forte o suficiente para dirigir de volta para Chicago. O alívio tomou conta de seu rosto, seguido pela confusão. Mas e a sua reunião importante? Está resolvido, assegurei-lhe. Você é mais importante do que qualquer reunião. Quando meus pais chegaram no meio da manhã, trazendo bichos de pelúcia e balões, no que reconheci como uma oferenda de culpa, encontrei-os no corredor em frente ao quarto de Lily. Ela está descansando, disse eu, bloqueando a porta. Os médicos disseram que ela pode receber alta hoje, mas precisa de silêncio. Minha mãe agarrou o ursinho de pelúcia que havia trazido. Queremos consertar isso, Audra. A vovó está com problemas? Pensei em como responder, querendo ser honesta sem sobrecarregá-la com complexidades adultas. A vovó e o vovô cometeram alguns erros muito perigosos, eu disse finalmente. A polícia precisa ter certeza de que eles entendem a gravidade desses erros. Ela pensou um pouco. Por causa da minha alergia? Sim, por causa da sua alergia e porque te deixaram sozinha quando você estava doente. Crianças de 8 anos nunca deveriam ser deixadas sozinhas assim, principalmente quando estão com dificuldade para respirar. Ela assentiu lentamente. Eu estava com muito medo, mãe. Eu sei, querida. Eu também estava com medo. Puxei-a delicadamente para meus braços, atenta à sua intravenosa. Mas quero que você saiba de uma coisa muito importante. O que aconteceu não foi culpa sua. De jeito nenhum. E vou garantir que isso nunca mais aconteça.
Quando a papelada da alta foi finalizada naquela noite, fiz o check-in em um hotel a 32 quilômetros da casa dos meus pais. Não contei onde estávamos hospedados, ignorando a enxurrada de ligações e mensagens pedindo informações. Em vez disso, pedi serviço de quarto, ajudei Lily a tomar um banho quente e a coloquei na cama do hotel com seu gato de pelúcia favorito, que eu havia pegado da casa dos meus pais mais cedo. Enquanto ela adormecia, sentei-me perto da janela, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de rosa e dourado. No reflexo do vidro, eu podia ver meu próprio rosto, marcado por rugas de determinação. A tempestade havia chegado, e nós a tínhamos superado. Agora era a hora das consequências se revelarem. Na manhã seguinte, acordei com o zumbido insistente do meu telefone. 27 chamadas perdidas, 15 mensagens de voz, 43 mensagens de texto. A maioria era dos meus pais e irmãos, mas também havia várias de números que eu não reconheci. Silenciei o telefone e pedi café da manhã para Lily e para mim, grata por ela ter dormido profundamente a noite toda. Enquanto ela comia suas panquecas e assistia a desenhos animados, fui até a pequena varanda do hotel para ouvir as mensagens de voz. A primeira era do meu pai, com a voz tensa e a raiva contida. Audra, me ligue imediatamente. Esses policiais acabaram de sair da nossa casa. Você tem ideia do que fez? Os vizinhos os viram aqui. As pessoas estão falando. O segundo era minha mãe, chorando. Como você pôde fazer isso com a gente? Nós te demos tudo. Um erro e você nos trata como criminosos. O terceiro era Philip, com um tom incrédulo. A diretoria do banco chamou o papai para uma reunião de emergência. Você está tentando destruir a reputação dele? Me liga de volta, Audra. Precisamos consertar isso antes que piore. Várias outras mensagens seguiram o mesmo caminho, a indignação aumentando a cada mensagem. Ninguém, nem uma vez, perguntou como Lily estava. A última mensagem de voz me fez parar para pensar. Era de Marta, a vizinha dos meus pais, que havia salvado a vida de Lily. Audra, aqui é a Marta, da casa ao lado. Eu só queria saber como está a Lily. Aqueles policiais vieram me perguntar o que aconteceu. Contei a eles tudo o que vi. Espero que não tenha problema. Sua mãe me ligou depois, bem chateada. Só quero que saiba que acredito que você está fazendo a coisa certa. Me ligue se precisar de alguma coisa. Fiquei ali por um longo momento, observando um casal de pássaros perseguindo um ao outro no céu da manhã, sentindo-me estranhamente leve, apesar da gravidade da situação. Talvez pela primeira vez, eu estivesse escolhendo Lily em vez da aprovação da minha família, em vez da aparência de harmonia, em vez do hábito de uma vida inteira de manter a paz às minhas próprias custas. Mandei uma mensagem de volta para Marta, agradecendo por tudo e informando que Lily estava se recuperando bem. Depois, liguei para Sarah, minha amiga advogada em Chicago, que me conectou com Kevin, um advogado local especializado em direito de família e casos de proteção à criança. Kevin concordou em nos encontrar para almoçar em um restaurante perto do nosso hotel. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez na casa dos 40 anos, com olhos gentis e um jeito prático que apreciei imediatamente. Depois de se apresentar a Lily e conversar brevemente sobre seu desenho animado favorito, ele sugeriu que ela se sentasse em uma mesa próxima com seus livros de colorir enquanto conversávamos, ainda à vista, mas fora do alcance da voz. É aqui que as coisas estão, explicou ele assim que Lily se instalou. A polícia apresentou o boletim de ocorrência inicial, que inclui depoimentos seus, de Lily, de seus pais e de sua vizinha Marta. O Serviço de Proteção à Criança abriu uma investigação, o que é procedimento padrão em casos como este. O que isso significa exatamente? Perguntei. Eles vão analisar se foi um incidente isolado ou parte de um padrão de risco. Os fatos, como você descreveu, são graves. Uma reação alérgica com risco de vida seguida pelo abandono de um menor. A questão da medicação por si só já seria um sinal de alerta. Mas deixar uma criança de 8 anos sozinha durante uma emergência médica já é um potencial crime. Meus pais nunca tiveram problemas com a lei, eu disse, sentindo uma estranha necessidade de contextualizar. Eles são respeitados na comunidade. Meu pai faz parte do conselho do banco e da Câmara Municipal. Kevin assentiu. Isso é relevante, mas não muda os fatos fundamentais. A posição deles na comunidade pode afetar o andamento do caso, mas não apaga o que aconteceu. Discutimos opções, desde processar criminalmente até buscar uma ordem de proteção formal, ou simplesmente estabelecer limites claros sem intervenção legal. Kevin teve o cuidado de não me pressionar em nenhuma direção específica. Em vez disso, expôs as potenciais consequências de cada caminho. Reserve um tempo para pensar no resultado que você está buscando, aconselhou ele ao encerrarmos a reunião.
Não se trata apenas de punição. Trata-se de garantir a segurança de Lily daqui para frente. Enquanto caminhávamos de volta para o hotel, com a mãozinha de Lily na minha, meu celular vibrou com uma mensagem de Valerie. Papai foi suspenso do banco, enquanto a investigação continua. Mamãe foi convidada a se demitir do conselho de caridade da igreja. Isso está acabando com eles, Audra. Por favor, pare com essa loucura antes que ela vá mais longe. Não respondi ponto naquela noite. A notícia já havia se espalhado claramente pela pequena comunidade dos meus pais. O site de notícias local, que normalmente cobria reuniões do Conselho Escolar e Esportes do Ensino Médio, publicou uma breve matéria sobre uma investigação de abuso infantil envolvendo cidadãos locais proeminentes. Embora nenhum nome tenha sido mencionado, em uma cidade daquele tamanho, todos saberiam a quem a matéria se referia. Meu telefone continuou a vibrar com mensagens de parentes e amigos antigos, alguns expressando preocupação, outros exigindo explicações, alguns oferecendo apoio. Respondi apenas às pessoas da última categoria, fornecendo detalhes mínimos, mas deixando claro que o bem-estar de Lily era minha única prioridade. Por volta das 20 horas, enquanto Lily e eu assistíamos a um filme no nosso quarto de hotel, meu telefone tocou com uma chamada de um número que eu não reconheci. Contra meu bom senso, atendi. Audra! A voz era de uma senhora idosa, ligeiramente trêmula, mas inconfundível. Era minha avó, Marta, mãe da minha mãe, que morava em uma comunidade de aposentados a cerca de 1 hora de distância. Eu não falava com ela há meses, embora enviasse atualizações e fotos da Lily regularmente. Eu soube do que aconteceu, disse ela sem rodeios. Sua prima Judith me ligou, toda chateada com a forma como você está destruindo a família. Ela queria que eu te desse um jeito de entrar em juízo. Preparei-me para outro ataque, mas o que aconteceu em seguida me surpreendeu. Eu disse a ela para cuidar da própria vida, continuou minha avó. Aí liguei para sua mãe e disse a ela o que pensava. Ela te criou melhor do que isso, deixando uma pequena sozinha quando ela estava doente. Na minha época, não tínhamos testes de alergia sofisticados nem canetas especiais, mas com certeza não deixávamos crianças sozinhas quando não conseguiam respirar. Lágrimas brotaram dos meus olhos diante dessa aliança inesperada. Obrigada, vovó. Não recue, disse ela com firmeza. Eleanor precisa enfrentar as consequências pelo menos uma vez na vida. Harold também. Eles sempre acharam que as regras não se aplicavam a eles. Depois que desligamos, senti uma nova sensação de determinação. Se minha avó de 87 anos conseguia enxergar a situação com clareza, apesar do amor que sentia pela filha, então eu estava no caminho certo. Na manhã seguinte, veio a notícia de que o promotor local havia decidido processar meus pais por abuso de menor. Kevin ligou para me avisar, explicando que, embora os infratores primários nesses casos frequentemente recebessem liberdade condicional em vez de pena de prisão, haveria um registro permanente do incidente. Você concorda com isso daqui para frente? Perguntou ele. Ainda poderíamos tentar organizar um programa de reeducação. Pensei nisso, genuinamente dividida. Apesar de tudo, aqueles eram meus pais, as pessoas que me ensinaram a andar de bicicleta, que compareceram às minhas formaturas, que me ajudaram a comprar meu primeiro carro. Será que eu seria mesmo responsável por dar-lhes antecedentes criminais? Então pensei em Lily, sozinha e com dificuldade para respirar, abandonada pelas pessoas que deveriam cuidar dela. Pensei na atitude indiferente dos meus pais depois, na preocupação com a própria reputação em vez do bem-estar dela. Sim, eu disse finalmente. Quero prosseguir. No final daquele dia, exatamente 24 horas após a alta hospitalar de Lily, a situação havia evoluído de uma crise familiar para um escândalo público. Meu pai havia sido formalmente suspenso do banco e solicitado a tirar uma licença do conselho municipal. Minha mãe havia renunciado ao cargo no conselho de caridade da igreja depois que vários outros membros expressaram preocupações. O jornal local havia publicado uma matéria mais detalhada, ainda sem nomes, mas com detalhes suficientes para não deixar dúvidas sobre quem estava envolvido. Philip ligou naquela noite, com a voz rouca, uma mistura de raiva e desespero. Isso já foi longe demais, Audra. Você já deixou claro o seu ponto. O papai pode perder o emprego para sempre por causa disso. Você tem ideia do que isso faria com eles na idade deles? O que teria acontecido se Lily tivesse morrido, Philip? Perguntei baixinho. Você ainda estaria defendendo-os? Isso não é justo. Foi um erro, não maldade. Um erro que eles não reconhecem nem assumem a responsabilidade. Eles estão assustados e humilhados. É claro que estão na defensiva. Ele fez uma pausa e, quando voltou a falar, sua voz era suplicante.
Mamãe e papai estão velhos demais para esse tipo de estresse. O coração do papai não está bom. Você sabe disso. Por favor, mande os cachorros embora. Diga ao promotor que você não quer prestar queixa. Fechei os olhos, sentindo o peso da decisão que tomei. Sinto muito, Philip. Sinto mesmo. Mas não se trata de punição. Trata-se de garantir que Lily nunca mais corra esse perigo. Se retirar as acusações significa voltar ao status quo, com todos fingindo que nada de grave aconteceu, então não posso fazer isso. Ele desligou sem dizer mais nada. Mais tarde naquela noite, recebi um e-mail de um repórter local pedindo um comentário sobre a história. Apaguei-o sem responder, mas estava claro que o assunto familiar, de certa forma, havia se tornado público. A reputação cuidadosamente construída dos meus pais, ao longo de décadas de envolvimento comunitário e posicionamento social, estava começando a se desfazer fio por fio. Enquanto eu observava Lily dormindo pacificamente, sua respiração finalmente regular e sem esforço, senti uma mistura complexa de emoções. Tristeza pelos relacionamentos familiares que talvez nunca se recuperassem, culpa pela humilhação pública que meus pais estavam sofrendo, mas por baixo desses sentimentos corria uma corrente. De certeza absoluta. Eu tinha feito o que qualquer mãe faria, o que eu precisava fazer para proteger meu filho, e faria de novo sem hesitar. A destruição estava apenas começando. 6 meses podem mudar tudo. As estações mudaram do final da primavera para o outono intenso e, com elas, nossas vidas se transformaram de maneiras que eu jamais poderia ter previsto naquele dia terrível no hospital. Lily e eu nos adaptamos a uma nova rotina em Chicago, e nosso vínculo se fortaleceu mais do que nunca depois de enfrentarmos a tempestade juntos. Os efeitos físicos de sua reação alérgica haviam desaparecido completamente, embora ela estivesse ainda mais vigilante em relação às suas alergias alimentares, verificando os ingredientes com uma maturidade além da sua idade. O processo judicial havia sido concluído 3 meses antes. Meus pais acabaram aceitando um acordo judicial que incluía liberdade condicional, serviço comunitário obrigatório em uma organização de saúde infantil e a conclusão de um programa de educação para avós com foco específico em segurança infantil e necessidades médicas. Não houve pena de prisão, o que foi um alívio até para mim. Eu não queria punição, mas sim responsabilização e mudança. O acordo financeiro que acompanhou a resolução judicial foi inesperado. O seguro residencial dos meus pais cobriu o incidente como responsabilidade civil, resultando em um pagamento significativo que imediatamente depositei em um fundo para a educação futura de Lily. O dinheiro não poderia desfazer o que havia acontecido, mas poderia garantir o futuro dela de uma forma que parecesse uma pequena medida de justiça. Com parte das minhas economias e um bônus do trabalho, comprei uma pequena casa em um bairro tranquilo de Chicago, proporcionando um novo começo para nós dois. Não era nada grandioso, apenas um modesto apartamento de 3 quartos com um pequeno quintal, mas era nosso, livre de memórias dolorosas e complicações familiares. Lily pintou seu quarto de amarelo sol e plantou um pequeno jardim de flores sob a janela da cozinha. Adotamos um gato resgatado que ela chamou de Professor Viskers, que se autodenominou seu guardião pessoal, dormindo aos pés da cama dela todas as noites. Minha carreira havia tomado um rumo surpreendente. Apesar da minha saída abrupta da reunião em Nova York, ou talvez pela forma como lidei com a crise, ainda realizando o trabalho necessário remotamente, fui promovido a associado sênior. Os sócios ficaram impressionados com a minha capacidade de gerenciar uma emergência familiar, mantendo as responsabilidades profissionais, e o cliente me solicitou especificamente para o seu trabalho regulatório em andamento. Meu relacionamento com meus pais havia se transformado em algo que eu jamais esperava. Após o choque e a negação iniciais, após a raiva e as recriminações, eles gradualmente se conformaram com o que haviam feito. O aconselhamento obrigatório ajudou, assim como o serviço comunitário que os colocou em contato com crianças que enfrentavam sérios problemas de saúde. Observar outras famílias lidarem com crises médicas com compaixão e cuidado refletia seus próprios fracassos de uma forma que minhas palavras jamais conseguiriam. Agora tínhamos o que minha terapeuta chamava de relacionamento estruturado, com limites claros. Meus pais visitavam Chicago 4 vezes por ano, hospedando-se em um hotel e passando um tempo supervisionado com Lily. Eles fizeram um curso de treinamento em alergia e carregavam suas próprias EpiPens quando estavam com ela, verificando os rótulos dos alimentos com extremo cuidado. Não era o relacionamento caloroso e espontâneo de avós que eu poderia ter desejado em um mundo ideal, mas era seguro e gradualmente curador. Philip e eu tínhamos chegado a uma trégua desconfortável. Ele ainda achava que eu tinha exagerado, mas respeitava os limites que eu havia estabelecido. Seus filhos ocasionalmente trocavam e-mails com Lily, compartilhando vídeos de seus jogos de beisebol e perguntando sobre seus projetos de arte. Era uma conexão tênue, mas ainda assim uma conexão. Valerie demorou mais para se recuperar.
Sua fúria inicial com o que ela via como uma traição à família havia se transformado em uma distância fria. Mas 3 meses após o incidente, recebi um e-mail inesperado de sua filha Laura, minha sobrinha de 14 anos, tia Aldra. Ela escreveu: "Quero que você saiba que o que aconteceu com a Lily aconteceu comigo também, de uma forma diferente. Quando eu tinha 10 anos, fiquei muito doente na casa dos meus avós. Eu estava com 39 graus de febre, mas mesmo assim me obrigaram a ir à igreja porque era Páscoa e todos precisavam ver a família reunida. Desmaiei durante o culto. A mamãe disse que eu estava sendo dramática, assim como você. Só achei que você deveria saber que não é a única." Esse e-mail levou a um almoço particular com Laura quando ela visitou Chicago em uma excursão escolar, o que levou a conversas cuidadosas com Valerie, que acabaram culminando em uma reconciliação frágil. Ela não estava pronta para admitir que nossos pais estavam errados, mas estava disposta a reconhecer que minha reação vinha de um sentimento de amor por Lily, não de maldade em relação à família. O apoio mais inesperado veio da mãe de Eleanor, a avó Marta. Após aquele telefonema inicial de solidariedade, ela se tornou nossa aliada mais fiel, defendendo nossa posição perante a família e até mesmo se mudando temporariamente para Chicago para nos ajudar a nos adaptar à nova casa. Aos 87 anos, ela tinha a perspectiva necessária para reconhecer padrões familiares tóxicos e a coragem de enfrentá-los, mesmo quando isso significava criticar a própria filha. "Você está quebrando o ciclo", ela me disse uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda, observando Lily brincar com os amigos da vizinhança. "É preciso coragem para fazer o que você fez. A maioria das pessoas continua fingindo que está tudo bem, geração após geração." O impacto na comunidade também foi significativo. Após a cobertura jornalística local do incidente, um grupo de apoio à paz foi formado na cidade dos meus pais, com foco em crianças com alergias graves e outras condições médicas. Minha mãe, como parte de seu serviço comunitário, compareceu relutantemente às primeiras reuniões, mas se envolveu cada vez mais ao ouvir relatos de medo e vigilância de outros pais. Ela me ligou depois do 6º encontro, com a voz pensativa de um jeito que eu raramente ouvia. "Eu nunca tinha entendido direito antes", admitiu. "A preocupação constante que você deve sentir, o planejamento que envolve cada refeição, cada passeio. Deve ser exaustivo." Foi o mais próximo de um pedido de desculpas genuíno que ela me ofereceu, e eu aceitei como tal. "Sim, é. Mas também faz parte de ser mãe da Lily." Nossa cura não foi instantânea nem fácil. Ainda havia momentos difíceis, ainda havia lampejos de raiva quando me lembrava de Lily ofegando sozinha naquela casa. Ainda havia reuniões familiares em que a tensão era palpável, em que certos parentes tomavam partido e manifestavam sua lealdade por meio de desdém sutil ou perguntas diretas. Mas, a cada mês que passava, as feridas abertas se transformavam em cicatrizes, ainda visíveis, mas não mais ativamente dolorosas. A resiliência de Lily continuou a me surpreender. As crianças são adaptáveis de uma forma que os adultos muitas vezes não são, encontrando caminho para o perdão por caminhos que temos dificuldade em trilhar. Ela encarava as visitas supervisionadas aos avós sem a amargura que eu ainda sentia às vezes, aceitando a nova atenção cuidadosa que eles davam às suas necessidades como se as coisas fossem simplesmente como eram agora. "Você acha que a vovó e o vovô me amam mais agora?", perguntou ela certa noite, enquanto eu a colocava na cama. Pensei em como responder, com sinceridade, sem transferir meus próprios sentimentos complexos. "Acho que eles entendem melhor agora como demonstrar amor de maneiras que te mantenham segura", disse eu finalmente. "E isso é muito importante." Ela sentiu, parecendo satisfeita com a explicação. O professor Viskers pulou na cama e deu 3 voltas antes de se acomodar ao lado dela, seu ronronar estrondoso preenchendo o quarto silencioso. 6 meses depois do dia que mudou tudo, fizemos uma pequena festa de aniversário para Lily no nosso novo quintal. Os convidados incluíam seus novos amigos da escola, nossa vizinha Marta, que salvou sua vida, minha avó, que apoiou nossos limites, e sim, meus pais, que chegaram com cupcakes sem alérgenos cuidadosamente selecionados de uma padaria que eles pesquisaram exaustivamente. Enquanto observava Lily soprar as velas, cercada por aquela família de retalhos que havíamos criado, imperfeita, mas intencional. Senti uma paz que havia demorado a chegar. Tínhamos perdido algo naquelas horas terríveis em que ela lutava para respirar sozinha, algo insubstituível em nossa compreensão de família e segurança. Mas também conquistamos algo, uma clareza feroz sobre o que realmente importa, sobre a coragem necessária para proteger aqueles que amamos, mesmo das pessoas que também deveriam amá-los. Às vezes, os limites mais difíceis de estabelecer são aqueles de que mais precisamos desesperadamente. Às vezes, a atitude mais amorosa que podemos tomar é permanecer firmes quando seria mais fácil ceder. E às vezes, perder uma falsa sensação de harmonia familiar é o preço necessário para construir algo mais autêntico em seu lugar.
À medida que a festa terminava e o sol de outono começava a se pôr, lançando longas sombras sobre o nosso pequeno quintal, Lily veio sentar-se ao meu lado nos degraus da varanda. Você está feliz aqui, mãe? Ela perguntou, encostando a cabeça no meu ombro. Estou, respondi com sinceridade. E você? Ela assentiu. Gosto da nossa nova família. É menor, mas maior ao mesmo tempo. Sabe, eu sabia. Tínhamos menos parentes de sangue em nosso círculo íntimo agora, mas mais familiares escolhidos que haviam provado seu amor por meio de ações em vez de obrigações. Não era o que eu havia imaginado para nós, mas era real, forte e verdadeiro. Que você diria a outras pessoas que possam estar enfrentando uma situação como a nossa? Você já teve que enfrentar a família para proteger alguém que ama? Adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvir que estabelecer limites com a família não é egoísmo. Às vezes, é a coisa mais amorosa que você pode fazer. Obrigada por ouvir nossa jornada. E lembre-se de que, às vezes, a família que construímos é mais importante do que a família em que nascemos.